gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela e está começando mais um devocional aqui no Fire Morning. Pessoal, hoje eu vou falar sobre santidade e constância, um tema mega importante para uma vida cristã saudável e também para nós, para a gente continuar na nossa caminhada cristã. Então, antes da gente começar, eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesse canal. E eu te peço para que o Senhor venha falar, Pai, através desse vídeo nos corações e que venham ser sementes, Pai, que venham criar raízes. Eu te peço para que o Senhor venha falar, Pai, e não seja eu, mas que seja o Teu Espírito falando, em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu vou ler 1 Pedro 1,15. Fala bem assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro a gente tem que entender que o Senhor é santo, não há pecado nenhum no Senhor, e nós nunca vamos ser iguais ao Senhor, porque só Ele é santo, mas nós podemos ser a sua imagem e semelhança, e Ele fala: busquem a santidade, então nós devemos buscar. Ele está falando pra gente, e o que significa santidade? Santidade quer dizer separado por ou para Deus. Ou seja, separado das coisas da carne, das coisas que nos fazem pecar, para viver uma vida em Cristo, uma vida buscando essa santidade de Cristo. Então, é aquilo que eu falei, a gente se abster dos nossos prazeres da carne, daquilo que nos leva a uma vida de pecado. E isso não significa que nós não podemos cair. Nós vamos cair porque nós somos humanos, nós somos seres carnais. A nossa carne, ela é pecaminosa. Mas quando a gente cai, a gente não pode desistir de levantar. Sabe, todas as vezes que nós cairmos, nós temos que ter a mentalidade de que nós temos que levantar. Porque nós temos um propósito maior, sabe, que é Cristo. É ir até Cristo em santidade. Então nós não podemos parar quando nós caímos. Então, para isso acontecer, quando a gente cai, é preciso arrependimento. Aquilo que foi falado no primeiro episódio do Fire Morning. E se você não assistiu, eu aconselho você a ir lá e assistir. Não só esse, mas todos os que foram lançados até hoje. Porque todos os assuntos que a gente tem falado aqui são de mega importância para a vida cristã. Então é preciso arrependimento, porque nós vamos ter arrependimento daquilo que a gente fez, e arrependimento não é somente ter aquela mentalidade: pequei, Senhor, me perdoa, mas é não fazer aquilo que a gente já fez. Então a gente prossegue um pouco mais numa vida maior de santidade. E outra coisa que eu queria falar é sobre santidade não é alienação. Porque a gente acha que uma pessoa santa tem um padrão ali, ela é igual aos fariseus, eles eram religiosos, sabe? Eles ficavam ali adorando e tal, mas não é sobre isso, não é sobre religiosidade. É sobre você viver uma vida entregue a Cristo, sabe? É sobre você se preparar para Deus usar você no meio de uma geração. Então, quando a gente busca a santidade, a gente busca Cristo, a gente busca entender qual é a sua vontade, e assim a gente vai estar sendo preparado para viver no meio de uma geração de forma diferente e sendo luz. E além disso, nós vamos ler a palavra de Deus, mas essa é a nossa parte, sabe? Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Nós vamos se afastar do pecado, nós vamos buscar a Cristo, essa é a nossa parte. Mas a parte do Espírito Santo, nós temos que dar liberdade para Ele fazer, sabe? Porque Davi, ele vai falar bem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Então ele está mostrando pra gente que é o Espírito Santo que gera em nós um coração puro, um coração que é santo, sabe? Não é pela força do nosso braço, até porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós. É Ele que é digno. Então, quando é o Senhor que cria em nós, nós estamos tendo essa mentalidade que é Ele, é sobre Ele, não é sobre nós. Então, nós precisamos
fazer a nossa parte mesmo, buscar Cristo, dar liberdade para Ele, porque não adianta nada Ele querer fazer em nós, mas nós não abrimos o nosso coração para Ele fazer em nós, gerar em nós um coração como o dele. E por que a santidade é tão importante? Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele não morreu apenas para perdoar aquilo que já foi cometido, os nossos pecados, sabe? Aquilo que a gente já cometeu, mas para que a gente fosse livre de qualquer tipo de pecado, sabe? Então, quando Ele morre na cruz por nós, Ele não quer que a gente viva mais uma vida de pecado. Ele quer que a gente se afaste da vida de pecado e busque a santidade. Então, quando a gente não busca a santidade, quando a gente não vive uma santidade, a gente está meio que desprezando aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, sabe? Que foi algo muito precioso, o tanto que o Senhor padeceu naquela cruz por nós, e não foi à toa, sabe? Porque o Senhor sabe que o pecado gera morte em nós, que as coisas desse mundo, as coisas carnais, sabe? As coisas que nos trazem prazeres carnais, não vão nos levar a uma vida espiritual. Então Ele queria que a gente não tivesse morte, mas sim vida. Então quando Ele pede para a gente se afastar do pecado, é exatamente por isso, porque Ele não quer. Ele sabe que o pecado gera morte em nós e Ele quer que a gente entenda isso também. Então nós devemos buscar a santidade, porque Cristo, Ele pediu para a gente fazer isso. Ele falou, quando a gente falou no começo do vídeo, sejam santos como aquele que o chamou, sabe? Sejam santos porque eu sou santo, sabe? Busquem a santidade, Ele sabe o que é melhor para nós. E agora, eu tô tentando lembrar. Eu escrevi 5 chaves, 5 pontos essenciais para uma vida de santidade. Esses cinco pontos, eles são muito importantes porque ele vai nos levar mesmo a uma vida de santidade verdadeira. Não como alienação, como a gente falou, mas uma vida de santidade verdadeira, sabe? E aí o primeiro ponto que eu queria falar é ouvir a sua palavra. Ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, sabe? Conhecer Cristo, conhecer quem Ele é. Porque se Ele é santo, nós precisamos buscar e conhecer quem Ele é, o que Ele faz, as atitudes que Cristo teve, sabe? Jesus veio aqui e Ele foi uma referência para nós. Então nós podemos ler, nós temos isso aqui disponível para a gente, conhecer a Cristo. E em Romanos vai falar que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece o que Cristo fala, isso gera fé em nosso coração. E essa fé que ela é gerada, no segundo ponto nós vamos falar que nós precisamos pôr em prática a fé que foi gerada no primeiro ponto, que foi gerada a partir da leitura da palavra, que foi gerada a partir do conhecimento de quem Cristo é, e também pôr em prática tudo que foi aprendido aqui, porque na palavra de Deus tem tantos ensinamentos preciosos, tem tantas coisas que Ele nos mostra como agir a vida e nós precisamos pôr em prática tudo que nós aprendemos no primeiro ponto. Em Tiago vai falar que a fé sem obras ela é morta. Então se nós estamos tendo fé, mas não praticando, não pondo em prática, isso vai ser interrompido aqui. Nós não podemos deixar que esse ciclo que vai nos levar à santidade, morra aqui, para aqui. Então, no 3, nós precisamos se afastar do pecado, porque é o pecado que vai nos trazer a impureza. Então nós precisamos nos afastar do pecado, não somente buscar a Cristo, não somente praticar, mas se afastar do pecado e de tudo que faz a gente pecar. O 4º ponto é perseverança, constância. Nós precisamos todos os dias fazer isso, todos os dias pôr em prática tudo que já foi falado aqui, né? Ler a palavra de Deus, conhecer a Cristo, pôr em prática, deixar de lado o pecado, porque todos os dias a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal vai querer gritar mais alto, vai querer falar mais alto do que a vontade de Deus, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Então nós precisamos perseverar, ser constantes naquilo que nós estamos fazendo, ser constantes naquilo que Cristo está falando a nosso respeito, da vontade do Senhor. E o 5º ponto, e último ponto, e eu acho que o mais importante,
é ter um coração ensinável, um coração disposto a ouvir a voz do Senhor, sabe? Um coração que não se contenta com os nossos conhecimentos, mas que dá uma liberdade para o Senhor falar conosco. E dá uma liberdade ao Espírito Santo para nos moldar, porque como já foi falado, é o Espírito Santo que gera em nós esse coração. Então, se nós não dermos liberdade para Ele fazer, isso tudo que nós estamos construindo não vai fazer efeito, não vai surtir efeito. Além disso, a santidade ela é gerada de dentro para fora. Então, se nós estamos criando, o Senhor está criando em nós um coração puro, e nós estamos também dando liberdade para Ele fazer isso vai impactar também fora de nós, sabe? É de dentro para fora que vai acontecer. Beleza. O quarto ponto que nós falamos foi a constância. E eu queria abrir um pouco mais sobre a constância. Em 2 Tessalonicenses 3:5, é que eu vou achar. 2 Tessalonicenses 3:5. Ele vai falar bem assim: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O que significa constância? Constância é característica daquela pessoa que não se desvia do seu propósito, aquela pessoa que tem firmeza naquilo que ela está fazendo, tem paciência, estabilidade. Então, para a gente viver uma vida de santidade, é preciso constância, sabe? A gente precisa todos os dias buscar a Cristo. E constância não é quando eu quero, não é quando eu posso, não é um dia sim, um dia não, mas é todos os dias buscar a Cristo, todos os dias querer ser parecido com Ele e buscar isso, porque como já foi falado, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte aqui na Terra é o quê? Conhecer a Cristo, é buscar Ele, é se afastar do pecado. Então nós precisamos ser constantes naquilo que nós podemos fazer. Algo muito importante que nós precisamos ser constantes é na leitura da palavra, sabe? Porque a palavra gera fé em nosso coração. Então nós precisamos ser constantes nisso, nós precisamos todos os dias querer essa vida, sabe? Todos os dias. E muitas vezes nós não vamos sentir vontade de ler a Bíblia, nós não vamos sentir vontade de orar, de praticar as disciplinas espirituais, mas todos os dias nós precisamos ser constantes e fiéis nisso. O Evangelho, ele não é de sentimentos, não é só por sentimentos, sentimentalismo, mas ele é por fé. Então, se a gente tem fé em Deus, nós precisamos ser constantes, sabe? Não porque eu tô sentindo algo, mas porque eu preciso fazer. Se Cristo pediu para eu ser santo, eu vou ser constante para buscar a santidade. Se Cristo pediu para eu me afastar do pecado, porque Ele sabe que o pecado gera morte, eu vou ser constante naquilo, sabe? Se eu sei que eu pequei, beleza, o Espírito Santo me confrontou, o Espírito Santo falou comigo, eu preciso ser constante para me afastar do pecado. O pecado, muitas vezes, não vai ser de uma hora para outra que vai desaparecer. Tem muitas coisas que estão enraizadas em nós, que precisa ter constância para poder eliminá-las da nossa vida. Então, é isso que eu queria falar sobre constância mesmo. Era sobre você ser fiel mesmo naquilo que o Senhor já entregou para você. Ser fiel no que o Senhor tem falado na palavra de Deus, sabe? Ser fiel em cumprir os mandamentos dele, o seu chamado, aquilo que ele já entregou para você. E santidade, ela vai muito além de ir para a igreja, Essa santidade vai muito além de, como nós falamos, de como é que é? Isso, religiosidade. Porque muitas vezes nós estamos moldando um caráter santo, mas que não vem do nosso coração, não é verdadeiro, genuíno. E por isso que é preciso a constância para a gente construir isso.
E não é só dentro da igreja, como eu tava falando, que eu me embolei, pera. Não é só dentro da igreja, mas é na escola, quando nós estamos com os nossos amigos, quando nos pedem para fazer algo que o Senhor já pediu pra gente se afastar, quando vem alguma coisa assim que a gente quer muito pecar e a gente não faz isso por amor a Ele. Então, santidade é no dia a dia, santidade é na nossa rotina, é quando a gente quer, quando a gente não quer. Santidade é isso. Então, é isso que nós precisamos buscar, a santidade, porque Cristo já pediu. Era isso que eu tinha pra falar. Então, eu vou finalizar. E antes da gente finalizar, eu queria pedir pra você comentar aqui o que você tá fazendo enquanto assiste esse vídeo, ou o que você achou mais interessante nesse vídeo. Eu espero que isso tenha falado ao seu coração. Eu quero pedir também para você curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E aqui nos cards... Aqui vai estar o vídeo de arrependimento que eu falei. E eu acho muito importante vocês assistirem, tá? E é isso. Eu vou orar pra gente encerrar. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor falou no nosso coração. Eu te agradeço porque o Senhor se fez presente aqui e nós temos fé nisso. E eu te peço para que o Senhor venha criar raízes no coração de cada um que ouviu essa palavra e que elas venham viver uma santidade verdadeira, sabe? Genuína, Pai. E que elas venham buscar o Senhor todos os dias com tudo que elas têm. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.